Fala galera, Robson na área e hoje eu venho trazer, acredito até a presente data, o vídeo mais aleatório que eu poderia propor para vocês. Gente, eu assumo, eu nunca pensei que eu iria trazer esse título que vocês estão vendo aí embaixo. E aí talvez vocês se perguntem, por que tu decidiu gravar um vídeo sobre isso, Robson? Pois bem, eu acredito que todo mundo em algum momento da sua vida já ouviu a seguinte frase: não é porque morreu que virou santo. Isto fazendo referência a alguma pessoa que partiu e tal, e que tenha deixado, enfim, questionamentos mesmo após a sua morte. Óbvio, vamos deixar bem claro, não é porque morreu, vamos ficar julgando, tal. Vamos respeitar a pessoa que partiu, beleza? Mas aí eu ouvi hoje isso numa consulta e fiquei pensando, depois que eu terminei o atendimento, será que existe exceção para esta frase? Pois bem, eu fiquei puxando na memória e tal, e aí eu fiquei pensando, olha, tem algumas pessoas famosas que até hoje eu nunca vi questionamento sobre elas. E aí eu decidi trazer algumas para vocês que, na minha experiência, na minha vivência de vida, eu nunca vi alguém falar um ai de negativo. Ao contrário, só exaltando esta pessoa positivamente. Então eu selecionei algumas imagens aqui para trazer para vocês. E a primeira pessoa que eu escolhi aqui, ela ficou muito famosa no âmbito social. E aí eu estou falando da nossa querida catarinense Zilda Arnes. Alguém sabe quem é esta moça? Alguém já ouviu falar dela? Pois então, volta para cá. A dona Zilda Arnes, ela foi uma médica pediátrica e sanitarista brasileira. E ela foi a fundadora da Pastoral da Pessoa Idosa e da Pastoral da Criança, que foram entidades que fizeram trabalhos sociais muito importantes e relevantes por toda a história. Infelizmente, ela faleceu em 2010, com 75 anos, no Haiti, naquele terremoto que infelizmente foi uma grande tragédia que aconteceu. Enfim, mas nosso carinho, nosso respeito a toda a obra de Zilda Arnes, certo? Vamos para o segundo? O segundo que eu venho trazer para vocês é este homem aqui, ó. Nico Fagundes. Alguém sabe quem é Nico Fagundes? Pois então, eu vou trazer um breve resumo de quem foi Nico Fagundes. Ele foi um poeta, compositor, ator, advogado e apresentador de TV. Ele ficou muito conhecido pelo programa Galpão Crioulo, exibido nas manhãs de domingo, agora é no sábado, né? Da RBS TV. E eu acredito que em Santa Catarina também tenha passado muitas vezes. E o tio Nico, como o Neto Fagundes, que é sobrinho dele, costumava chamar, ele ficou muito conhecido por difundir o tradicionalismo gaúcho. Acredito eu que Nico Fagundes e Paixão Cortes, que ainda está vivo e que bom que continue, né? Tenham sido os dois grandes nomes do tradicionalismo gaúcho, certo? E para minha satisfação, lembrar que é um grande gremista, foi um grande gremista. Então todo respeito pela obra do tio Nico, certo? Vamos para o próximo? Este aqui, alguns devem saber quem é. Não conhece ele? Pois bem, vou te apresentar ele. Estamos falando do Betinho, como era conhecido o seu Herbert José de Souza, que é um sociólogo e um grande ativista dos direitos humanos. Inclusive, ele recebeu prêmios e dedicou-se ao projeto Ação da Cidadania contra a Fome e Miséria pela Vida. Quem acompanhou de perto a história do Betinho sabe o quanto ele foi engajado nas causas sociais e foi um dos grandes militantes pela erradicação da fome. Então o Betinho é um cara que merece também o nosso respeito máximo, mas máximo mesmo.
ok? Citei 3 nomes de âmbito nacional. Vamos para um nome internacional, gente? Olha quem aparece na tela. Conhece ela? Eu acredito que sim. Estou falando de Tina Turner. Volta para cá. A dona Tina Turner nada mais é do que talvez uma das maiores cantoras e compositoras do pop e do rock. Mas por que eu citei a Tina Turner aqui? Por que eu trouxe ela para essa conversa? A Tina, ela ficou muito conhecida por ter precisado entrar na justiça para continuar usando o sobrenome Turner, que era do marido dela, de quem ela sofria maus tratos, de quem ela passou muitas dificuldades lidando com os problemas, os vícios do marido. Então, a dona Tina tem uma grande simbologia pela luta a luta do feminino, sabe? Das causas feministas. Então ela merece todo o nosso espaço e todo o nosso respeito. Foi uma grande batalhadora pelos direitos das mulheres também. Certo? E seguindo nessa vibe internacional, vamos trazer um outro nome aqui que provavelmente esse aqui vocês conhecem também. Estou falando de Nelson Mandela. Sim, o próprio, aquele que presidiu a África do Sul. Só que o que pouca gente talvez saiba sobre Nelson Mandela, que ele foi um preso político que ficou 27 anos preso. E a simbologia do Nelson Mandela também é porque ele foi um dos grandes militantes pelo fim do apartheid, que era o regime de segregação racial da África do Sul, onde os brancos eram supremos enquanto os negros eram vistos como classe inferior, sabe? E o Nelson Mandela, com muita luta, muita resistência, muita resiliência, foi o cara que conseguiu dar fim a esse sistema de governo terrorista, vamos dizer bem a real, porque onde já se viu uma cor de pele ser mais ou menos do que alguém, entendeu? Todos somos humanos, isso que importa. Certo? Pois então, vamos seguir com essa conversa? Deixa eu só tomar um golinho, porque esse papo tá legal. Vem pra tela mais um nome internacional. Talvez esse rostinho aqui não seja tão familiar assim, mas para quem já assistiu Um Príncipe em Nova York, aquele do Ed Murphy, deve lembrar do pai dele. Pois então, vos apresento o rei do filme. Mas o nome deste jovem aqui é James Earl Jones. Eu citei apenas um papel dele, mas eu posso também lembrá-lo por ter sido a voz de Mufasa em O Rei Leão, mas o seu papel mais famoso não foi com ele na tela, e sim a voz dele também. Estou falando de Lord Darth Vader. Sim, aquele do Star Wars. O James Earl Jones, ele emprestou a voz dele para o personagem Darth Vader. Então, nós estamos falando de um cara, além de ser um baita ator, um dos artistas mais versáteis de Hollywood. Ele ganhou um Oscar honorário em 2011, se eu bem recordo, pelo conjunto da obra, sabe? E ele foi vencedor de Emmys, Grammys, então, cara... outra coisa, uma curiosidade. Ele precisou vencer a gagueira, certo? Não estamos falando de qualquer cara, não. Então, respeito ao máximo ao seu James Earl Jones, ok? E agora, mais uma figura nacional. Vamos lá? Que gracinha, Dona Hebe Camargo! A geração mais nova talvez não saiba, ou melhor, tenha conhecido a Hebe pela
pela apresentadora renomada do SBT, que ela sempre foi. Mas o que poucas pessoas sabem, isso a geração mais nova, deixando bem claro, que ela foi uma grande cantora. Ela foi considerada a rainha da TV brasileira, a estrelinha do samba e a estrela de São Paulo. Eram os codinomes que ela adotava, sabe? Ela faleceu em 2012, aos 83 anos. E ela foi talvez uma das mulheres que quebrou barreiras, porque muitos a enquadravam apenas como uma cantora, dizendo que ela não seria bem sucedida em outra área. E a Hebe, com muita luta, com muita perseverança, ela conseguiu conquistar esse espaço. E estendendo o que eu vou falar da Hebe para todos os que eu citei antes, nenhum deles assim, ó, a gente ouviu algo que pudesse questionar a imagem de cada um deles, sabe? E a Hebe também foi essa pessoa que começou no rádio. Ela também teve esse pioneirismo na televisão como na música, mas tipo, ter a sua imagem como apresentadora, nossa, foi uma batalha tremenda. Então, dona Hebe, respeito máximo. E o cara que vai aparecer na sequência, ele tem uma história um pouco parecida com a da Hebe nesse sentido, por incrível que pareça. Estou falando de seu José Eugênio Soares, o Jô Soares. O Jô, ele sempre foi conhecido por ser um grande humorista, o Vivo Gordo, que tinha na Globo e tal, e participou de outros quadros de humor. Só que ele foi um cara que quis se reinventar na carreira. E ele se inspirou nos modelos de talk show dos Estados Unidos e tentou propor isso para a própria TV Globo, e na época não compraram o projeto dele, até que um dono de outra TV aí, daqui a pouquinho eu falo o nome dele, sim, com certeza, ele ia estar aqui também, decidiu dar uma chance pro Jô. E aí ele ficou consagradíssimo no programa Jô Soares 11h30 do SBT. E aí, anos depois, ele veio para a Globo novamente para fazer o programa do Jô. Tá, mas ô Robson, tu tá falando de um simples apresentador de TV, que foi humorista e tal. Por que tu traz o Jô pra essa conversa? Porque, pra quem não sabia da vida pessoal do Jô, ele tinha um filho autista. E ele trabalhava e ainda exercia a função de pai de um autista em um momento que o autismo não tinha toda a visibilidade que se tem nos dias atuais. E ele proporcionou para o filho dele, que agora me foge o nome, uma vida de conforto, de segurança e de amparo. E uma curiosidade, que no dia que o filho dele faleceu, acho que se não me engano é Rafael, acho que era o nome dele, não confesso que eu não lembro agora. Ele foi trabalhar e ele falou que foi um pedido do filho dele que ele continuasse trabalhando. Enfim, tem uma história, tem um vídeo aí na internet que o Jô fala sobre isso. Então, gente, o Jô Soares merece um capítulo especial nessa lista. E o cara que eu falei que eu ia citar na sequência, que foi justamente o homem que abriu as portas para que o Jô se tornasse apresentador de talk show, tá aqui. Estou falando de Senhor Abravanel, ou para quem preferir, Silvio Santos. Silvio Santos vem aí, que nos deixou infelizmente neste ano de 2024. O Silvio Santos, a gente pode chamar de o cara que cancelou o cancelamento. Antes de qualquer coisa, antes da era das mídias sociais e tal, este singelo camelô foi um cara que sempre foi animador de palco, sempre tentou divertir as pessoas, e no dia que não deixaram ele mais ser animador de palco, ele
precisou novamente se reinventar. E aí ele diz no vídeo: eu não sou dono de TV, eu precisei me tornar dono de TV. E abriu seu próprio canal, conseguiu a sua concessão e se tornou também um homem de grande sucesso. Só que o engraçado e o legal dessa história é que ele sempre tratou seus funcionários como iguais. Então assim, ó, Silvio Santos não é apenas apenas uma pessoa pública, ele é uma referência de várias gerações. Eu lembro da minha avó assistindo o programa Silvio Santos, eu assistia muito com ela também. O Topa Tudo por Dinheiro, o Tentação, lá do Baú da Felicidade, o Peão na Casa Própria. Porque ele foi um cara que prosperou, ele ajudou muitas pessoas a prosperarem também. Ele abriu espaço para vários artistas. Muitas pessoas hoje são gratas ao que o Silvio Santos fez. Ok? Então, Silvio, obrigado por tudo, cara. Obrigado mesmo. E eu deixei em primeiro lugar, que não é deixando claro que isso aqui não é um ranking, mas eu decidi escolher esta pessoa para ser a última imagem, porque ele foi a nossa perda mais recente. Estou falando de Cid Moreira. Cid Moreira, para quem não conheceu, ele foi um dos primeiros apresentadores do Jornal Nacional. Aquele da Globo, aquele mesmo. Mas ele não é apenas isso. Ele foi um locutor, narrador e influenciador digital brasileiro, sim. E tinha uma das vozes mais marcantes. Aquele boa noite. Eu não tenho voz para imitar o Cid Moreira. E depois que ele saiu da bancada do Jornal Nacional, ele se reencontrou no próprio Fantástico, ao qual ele apresentou algumas vezes, ao lado do Sérgio Chapelin, com o Mr. M. Mr. M. Então o Cid Moreira, ele marcou também, assim como o Silvio Santos, gerações. E ele foi o cara que conseguiu transcrever com a sua voz a Bíblia Sagrada inteira. E agora, com a inteligência artificial, estão usando a voz dele para que a Bíblia seja transcrita em outros idiomas também. Então, cara, como é que tu não vai admirar um cara desses? E o Cid, como todos diziam, era o carisma em pessoa, era um cara bem-humorado. Tem vídeos aí pela internet, ele fazendo piadas, brincadeiras, e sempre de um jeito leve, divertido. Então, Cid, obrigado também por tudo que tu fez por nós e deixou pra gente. Faltou algum nome nessa lista? Esqueci de alguém? Coloca aí embaixo. Escreve aí, ó. Eu acho que essa pessoa aqui também poderia estar nessa lista. Dessas pessoas que são exceções àquela frase, não é porque morreu virou santo. Então deixa aí, ó. Se gostou, curte, compartilha, ativa o sininho aí, te inscreve no canal. Tu tá vendo meu vídeo até o fim, muito obrigado, mas tá esquecendo de te inscrever, ok? Então vai lá, faz isso, por favor. E compartilha pra galera aí, compartilha aí, e se achar que vale a contribuição, deixa os pila aí no LivePix aí, que eu já falei que vou estar gravando um vídeo com todos os LivePix depositados de forma off, tá ok? Forte abraço e até a próxima. Falou!